Neste vídeo, iremos abordar a neuroplasticidade. Uma das extraordinárias capacidades humanas está no desenvolvimento do seu cérebro e tudo o que ele permite atingir com o processo evolutivo ao longo de milhares de anos. E para as mais variadas atividades, é necessário coordenar a função de diversos neurônios. Para se desenvolver novas habilidades, novas conexões neurais são necessárias, e isso ocorre através da neuroplasticidade. Agora, vamos entender melhor como isso funciona. O nosso sistema nervoso precisa apresentar maleabilidade para se adaptar às necessidades, mas também precisa ser estável para apresentar um bom funcionamento. Talvez aí esteja um pouco do segredo dos gênios. Para entendermos a plasticidade neural, é preciso entender a estrutura básica do neurônio, bem como a sua disposição do sistema nervoso. O neurônio é constituído por um corpo onde se situa a maior parte das organelas e o núcleo celular. Também possui o axônio, que é a estrutura capaz de transmitir impulsos neuronais, e os dendritos, que podem tanto receber como transmitir informações para as outras células neuronais. Na estrutura cerebral, vemos uma região mais acinzentada, chamada de córtex, onde ficam localizados os corpos dos neurônios, e uma região interna, mais clara, chamada de substância branca, onde ficam os axônios. É também necessário se entender o conceito da sinapse. As sinapses são as formas como as células neuronais se comunicam, tanto com outros neurônios como com as células não neuronais. Há dois tipos de sinapses. Nas sinapses químicas, uma célula libera um mensageiro químico chamado neurotransmissor, que então se liga ao receptor da célula-alvo, permitindo, assim, a transmissão da mensagem. Nas sinapses elétricas, não há mensageiro químico. O impulso elétrico passa diretamente para a outra através de junções comunicantes. Conceitos da neuroplasticidade. Ela refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar e adaptar-se, moldando a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neural, enquanto a pessoa é exposta a novas experiências. Por que para um idoso é mais difícil aprender do que para uma criança? Esta é uma questão que vamos explicar agora, utilizando a neurociência para mostrar como funciona o processo de aprendizado na nossa mente. Isso também explica por que algumas doenças não têm cura, como Alzheimer, esclerose múltipla e Parkinson, por serem doenças que acometem o sistema nervoso central. Por que alguns neurônios conseguem se regenerar e outros não? Qual a diferença se eu me relacionar com pessoas com comportamento mesquinho ou acima da média? Como isso pode mudar a minha vida? Especialistas afirmam que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Por mais que isso possa ser um clichê, esta é uma grande verdade comprovada pela neuroplasticidade. E neste vídeo, iremos aprender claramente sobre como tudo isso funciona na nossa mente. A formação do nosso sistema nervoso se inicia na 3ª semana do desenvolvimento embrionário. Antigamente se acreditava que somente até o nascimento o cérebro formava os neurônios, não sendo mais capaz de produzir novos após essa etapa. Ou seja, quem nascia com pouca capacidade neural, logo poderia desenvolver limitação cognitiva. Mas isso não é verdade. Ao longo da vida, podemos sim, através de estímulos, desenvolver a nossa capacidade cerebral devido ao conceito da neuroplasticidade. É o que muitos chamam do segredo dos gênios. Pessoas como Einstein, Da Vinci e Mozart têm esses hábitos em comum. A maioria das pessoas passam a maior parte de seus dias gastando seu precioso tempo com coisas fúteis, como assistindo TV, vídeos ou em redes sociais, simplesmente buscando prazer, conforto e fugindo da dor do aprendizado. As pessoas estão viciadas em mexer no celular. O vício em checar cada mensagem, cada notificação e posts nas redes sociais. Isto está custando toda a sua produtividade, consumindo toda a sua energia e impedindo de progredir em todas as áreas da sua vida. Todas as vezes que se afastar dos vícios e das distrações e se dedicar a praticar uma habilidade, isso te levará ao progresso pessoal e profissional.
Assim, estará criando um hábito que todo gênio tem em comum, que é a capacidade de focar em praticar uma habilidade por longos períodos, desenvolvendo o que chamamos de maestria. Mas como isso funciona? O seu cérebro irá desenvolver uma via neural em torno dessa habilidade, como acontece com os nossos músculos quando praticamos na academia um fortalecimento específico de pernas ou braços. E quanto mais produzir este comportamento com extremo foco, essa via neural vai ficando cada vez mais forte e sendo cada vez mais isolada. E quando isso acontece, dia após dia, focado em um ambiente livre de distrações, os oligodendrócitos do nosso cérebro ajudam a formar a mielina, a qual é considerado por muitos especialistas como o segredo dos gênios. O nosso cérebro cria o que é chamado de farmácia de maestria. Todos temos essa capacidade de transformar a nossa vida, estimulando o nosso cérebro com esses neurotransmissores, estimulando cada vez mais novas sinapses, que são as conexões neurais que nos fazem expandir a mente, aumentando exponencialmente a nossa capacidade criativa, aumentando também nossa sensação de prazer, realização e autoconfiança. Se você quer ter resultados que apenas 5% da população tem, deverá estar disposto a pensar e agir como as pessoas geniais agem. Quando você se afasta das distrações e começa a focar nas habilidades que deseja realizar no mais alto nível, o seu neocórtex, que é a região do cérebro responsável pelo pensamento e raciocínio, começam a se desligar e as suas ondas cerebrais começam a mudar de beta para alfa, um estado que está abaixo do nível da consciência. Toda vez que estamos em um lugar cercado de distrações, nosso cérebro opera em estado beta. Já o cérebro dos gênios é diferente. Eles trabalham a maior parte do tempo em estado alfa. Uma vez que estiver concentrado, o seu cérebro passará do estado beta para o alfa, fazendo com que os hormônios do estresse, como o cortisol, comecem a diminuir. A liberação dos neurotransmissores responsáveis pelo prazer e bem-estar, como a dopamina e serotonina, começa a aumentar nas sinapses. E tudo isso acontece quando decide ir para um lugar silencioso e desenvolver as suas habilidades de forma totalmente focada. Isso é chamado de estado de fluxo. Todos nós podemos acessar quando estivermos fazendo alguma atividade. Isso, inclusive, é neste momento que coisas extraordinárias são criadas, como uma obra de arte especial, música de sucesso e invenções de grande impacto na humanidade. É assim que um atleta consegue atingir um novo recorde. Assim como o cérebro possui a neuroplasticidade, todos somos capazes de moldar os nossos hábitos. E são eles que definem a nossa vida, se somos prósperos, felizes e equilibrados. Todo hábito passa por 3 fases. A primeira delas é a destruição. Construir uma rotina com bons hábitos é preciso sacrifício para destruir as vias neurais dos antigos hábitos, junto com toda a estrutura emocional ligadas a eles. Então, não tem atalho. Toda nova rotina, ritual e hábito passará pela destruição. E dos 66 dias que, em média, se levam para firmar um novo hábito, os primeiros 21 dias serão conturbados e dedicados na nova fase da destruição. Mas, manter-se firme pelos 66 dias completos chegará no ponto em que seus novos comportamentos se tornarão automáticos. Então, as coisas se tornarão mais fáceis. Irá acordar às 5 da manhã automaticamente, se assim desejar. Irá fazer a sua leitura, meditação, academia, ou seja lá qual for o seu desafio. Segunda fase, confusão. Logo após a destruição, vem a renovação, mas junto com ela, vem também a confusão. Este é aquele momento em que você já se sacrificou, mas ainda não consegue ver o resultado concreto de todos os seus esforços. Aí, muitos irão te julgar, e até mesmo você irá pensar que nada está valendo a pena, que tanto sacrifício tem sido em vão. É totalmente natural. Isso é a sua mente tentando te proteger, economizar energia e voltar para os seus antigos vícios, que sempre te trouxeram prazer imediato, mas nunca te permitiram conquistar nada. Lembre-se, para ter os resultados que poucos têm, deverá fazer coisas e sacrifícios que pouquíssimos estão dispostos a fazer. Enfim, temos a terceira fase, a integração. Recapitulando, primeiro, teremos a fase da destruição,
Depois, teremos a fase da confusão, com muito empenho e poucos resultados. É neste momento que terá vontade de jogar tudo para o alto e desistir de suas metas e sonhos. Mas, se persistir, chegará na fase da integração, onde sua nova rotina estará automatizada. Agora, ela fará parte de sua nova identidade. Então, o estranho será ficar um dia sem seguir a nova rotina com os bons hábitos. Portanto, não precisará mais usar toda a sua força de vontade, porque ela foi necessária até que o hábito se tornasse automático. E este é o grande segredo dos atletas. No início, eles gastam toda a sua energia e vontade para estabelecer a rotina. Quando isso acontece, ele tem a sua energia recarregada para enfrentar a próxima rotina. Então, se quiser estar acima da média, não perca seu precioso tempo com ações que não te levarão a alcançar o seu sonho. Não se preocupe com pessoas sugadoras de energia. Desative as notificações do seu celular. Dedique-se pelo menos de 2 a 3 horas diárias, com foco a desenvolver habilidades que te farão acima da média naquilo que deseja ser profissionalmente. Fazendo isso com consistência, se tornará acima da média profissionalmente. Saiba que ninguém vai entender a sua obsessão e foco em busca da maestria. Mas isso não pode importar, pois este não é o seu objetivo, ser aprovado pelos medíocres. Uma das coisas que mais te impede de evoluir é o medo da crítica das pessoas que, na maioria do tempo, nem lembram que você existe, pois elas fazem o que a maioria faz e pensam como a maioria pensa e, consequentemente, conquistam o que a maioria tem, ou seja, quase nada. É hora de decidir e seguir o seu próprio caminho, seguir a sua jornada em busca de seus sonhos. Você é capaz de se desenvolver e tornar-se o que sempre desejou. Mas lembre, tudo na vida tem preço e cada escolha é uma renúncia. Invista em si mesmo, somente assim será capaz de entregar resultados acima da média e ser valorizado como tanto deseja.